O Corinthians, Vampeta, conquista a segunda vitória consecutiva. Venceu o Atlético Paranaense na última rodada pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos nas Copas não atrapalharam. De repente, as mudanças do Ramon Dias, que deixou a gente assim meio desconfiado, essas mudanças funcionaram e o Corinthians ganha do Cuiabá, fora de casa. É o campeonato dele, contra o Atlético, confronto, tudo confronto direto. Ganha do Cuiabá, que vitória, Vampeta, para dar aí ao torcedor do corintiano um certo alívio e o time fica fora da zona do rebaixamento ao final da rodada. Respira, né? Falta ainda várias rodadas, mas é importante para dar até motivação para enfrentar o Racing na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Rapaz, mas o foco mesmo é Campeonato Brasileiro. Brasileiro, né? Agora embola ali, né? Fica 3 pontos do Grêmio, embola, bota o Red Bull Bragantino na zona de rebaixamento, tudo embolado. Corinthians, ele ultrapassa Bragantino e Atlético Paranaense, além do Juventude. Ele vai para o 15º. Claro, ele está 1 ponto à frente dos adversários, do Atlético, do Bragantino e do Juventude. Com detalhe que o Atlético tem um jogo a menos. Mas o importante nesse momento é ganhar jogo, é vencer. E ele venceu. E ele faz o placar que precisava, ganha de pênalti da equipe do Cuiabá por 1-0. Pedro Henrique Sperber, vamos falar do Campeonato Brasileiro, os números do campeonato, porque o torcedor corintiano quer saber, o do Cuiabá, não sei se está tão animado para isso agora, né? A situação está muito complicada, mas vamos lá, com você agora, os números do Campeonato Brasileiro, Sperber. Exatamente, o Corinthians que consegue um salto, vai para a 15ª colocação com 35 pontos, mas ainda fica 1 ponto só da zona de rebaixamento, né? Lembrando que o Bragantino tem 34 pontos, o Juventude também tem 34 pontos, o Atlético Paranaense também tem 34. As 3 equipes, 34 pontos. Antes de a gente puxar a parte de baixo da tabela, Zé, só informando, já tem minutos iniciais no Rio de Janeiro, 0-0 Vasco da Gama e Bahia, jogo no São Januário, fechando a 31ª rodada do Brasileirão. O Botafogo é o líder com 64 pontos, aí vem Palmeiras, 61, 57, Fortaleza, 3º colocado. 4º e o 5º colocado é o Flamengo e o Internacional, que jogam nesta quarta-feira em jogo atrasado. O São Paulo é o 6º colocado com 51 pontos. 47 pontos tem o Bahia, 7º. Aí vem Cruzeiro, 44, 41 Vasco da Gama, 41 também Atlético Mineiro. E aí a segunda página do Brasileirão, Zé, tem o Grêmio do Vampeta com 38 pontos, 37 pontos do Criciúma, 36 do Fluminense, 35 o Vitória. E aí o Corinthians, 35 pontos também. 34 em Atlético Paranaense, o Bragantino e o Juventude, as 2 equipes já na zona de rebaixamento, Bragantino e Juventude. E olha, curioso, né? As 2 equipes que demitiram treinadores neste final de semana. Bragantino demitiu o Caixinha, trouxe, ou deverá trazer, o Fernando Seabra, ex-Cruzeiro. E o Juventude demitiu o Jair Ventura, trouxe Fábio Matias, ex-técnico do Botafogo. 19º colocado é o Cuiabá, 27 pontos. E o Atlético Goianiense, lanterninha, apenas 22 pontos. E só lembrando, o Corinthians foi apenas a 2ª vitória fora de casa, viu? A primeira tinha sido contra o Bahia, lá no primeiro turno. E aí agora vence novamente fora de casa. E a 2ª vitória consecutiva. Eu não sei se o Corinthians conseguiu 2 vitórias consecutivas aí antes no Campeonato Brasileiro. Eu não tenho boa memória para isso, não. E nos últimos 3 jogos foram 7 pontos, né? Um empate contra o Inter, a vitória contra o Atlético Paranaense e a vitória agora contra a equipe do Cuiabá. Agora, Vampeta, a situação continua perigosa. Há um alívio do Corinthians deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É fundamental, é importante. Cada jogo é uma decisão. A gente falou muito disso, né? Mas está um bolo ali, ó. Você pode colocar se quiser, Criciúma 37, Fluminense 36, mas Vitória e Corinthians tem 35, Atlético, Bragantino e Juventude tem 34 pontos. O Atlético com jogamentos, ou seja, tá tudo embolado, ou seja, na próxima rodada, e o Corinthians terá o Palmeiras, jogo dificílimo, mesmo que em Itaquera, ou seja, é uma rodada que ele corre o risco de voltar para a zona do rebaixamento, ou seja, cada rodada é uma decisão. É uma decisão, o Corinthians conseguiu embolar tudo. Mas se tá ruim pro Corinthians, tá ruim pros outros também, né? Você tem ali do Vasco pra baixo, até o Vasco, do Vasco pra baixo. Você bota Vasco com 40, Grêmio com 38 também no bolo. É que o Vasco joga agora contra o Bahia, tá jogando, né? Mas de 40 pra baixo é uma vitória, né, Zé? Pra você ficar ali a 2 pontos. O Corinthians hoje tá com 35. 35. 1 ponto à frente do então, uma vitória do Bragantino. Uma vitória, o Vasco não ganhando, fica 2. Quer dizer, embolou ali perto do Grêmio. Tá tudo embolado.
Tá tudo embolado. E aí, Guilherme, Nápoles deu Corinthians. Memphis Depay de pênalti no finalzinho do primeiro tempo. E o Corinthians vence o Cuiabá na Arena Pantanal por 1-0 e conquista 3 pontos valiosíssimos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Deu Corinthians no jogo mais importante dessa reta final, né, Zé? Porque além de afundar o Cuiabá, o Corinthians também sai da zona de rebaixamento. Eu falo sempre que é muito diferente para as equipes grandes do futebol brasileiro, chamado G12, né? As 4 equipes de São Paulo, as 4 equipes do Rio, os 2 do Sul e os 2 de Minas, que é muito diferente a situação de você sair da zona de rebaixamento ao decorrer do campeonato do que você entrar nessa briga justamente na reta final. O Corinthians tem convivido com esse desconforto de brigar contra a zona do rebaixamento desde o início do campeonato, desde o início da competição. O Corinthians briga para sair dessa situação de desconforto. Então, tanto o torcedor quanto o elenco conseguiu se acostumar com essa pressão nessa reta final de ano. Por outro lado, tem outras equipes que estão entrando nesse momento. O Atlético Paranaense, por exemplo, que é uma equipe que foi muito bem nos últimos anos, conquistou Copa Sul-Americana, chegou em final de Copa do Brasil, está entrando no Z4 já na reta final do campeonato. Para o Atlético Paranaense vai ser muito mais difícil de sair dessa situação do que para o Corinthians, por exemplo. Porque é uma situação nova, um desconforto novo. O torcedor não estava esperando essa reta final de ano. O torcedor do Corinthians se acostumou com essa ideia ao decorrer do ano. Vitória muito importante, Corinthians pega o elevador, sobe 3 posições, agora é o 15º colocado e chega com moral para o clássico contra o Palmeiras, que vai ser um jogo muito importante. Se o Corinthians pontua contra o Palmeiras, aí eu tenho certeza que o Corinthians não cai, Zé. É um jogo muito importante na próxima segunda. Você falou pontua, você não falou ganhar, não precisa ganhar. Eu acho que se o Corinthians empata o jogo, chega a marca ali já de 36 pontos e ganha moral. Porque é uma reta final de campeonato, já as últimas 5 partidas, e pontuar contra um time que briga diretamente pelo título, sendo o seu maior rival, o que eu queria olhar é o seguinte: Bragantino joga em casa, o Atlético Paranaense joga em casa e o Juventude joga em casa. Quando você fala assim, pontua um ponto só, imagina se... E a Bragantino e Cuiabá, e Atlético e Vitória, e a Juventude e Fortaleza. Quem tem um jogo dificílimo aqui é o Juventude. Mas são as equipes que estão imediatamente atrás do Corinthians, mas com um ponto a menos apenas. Corinthians empatando vai para 36, se os adversários vencerem vão para 37. Ou seja, os 3 ultrapassam o Corinthians. Se 2 deles vencerem e o Corinthians empatar, ele já volta para a zona do rebaixamento. O Corinthians ele vive uma situação de fato de desconforto muito por conta também do começo do campeonato ainda sob o comando técnico do Antônio de Oliveira. E essa rodada, assim como tem sido de costume, quando o Corinthians perde, os seus rivais pela zona do rebaixamento também perdem. E essa rodada o Corinthians vence e os seus rivais também vencem. O Vitória venceu o jogo já na reta final, o Atlético Paranaense venceu o jogo. Então até por isso o Corinthians parece que não consegue respirar. O Bragantino perdeu o jogo contra o Botafogo, o Juventude também perdeu para o Flamengo. São 2 times aí que o Corinthians consegue uma sobrevida, ganhar alguns pontinhos, uma gordurinha para essa reta final de partida, de campeonato, Zé. Vampeta, então acho que vale essa pergunta aí, diante dessa situação que a gente colocou. Os 3 imediatamente atrás do Corinthians jogam em casa, né? Inclusive 2 deles eu acho que são favoritos. Juventude contra o Fortaleza, aí já não sei. Mas assim, o empate serviria contra o Palmeiras ou não? É vitória ou vitória? Corinthians é clássico, o Corinthians joga em casa diante da sua torcida. Não achando que o Palmeiras vai para lá, achando que é moleza lá, não. O Corinthians não perde o jogo contra o Palmeiras. Não, mas então vou repetir a pergunta que eu fiz para o Guilherme. Mas assim, não perde também pode ser empate. Empate serve? Porque se o Palmeiras é duro pro Corinthians, então Fortaleza é moleza pro Juventude, né? Não, eu sei, mas aí não, porque se 2 vencerem, ele já vai pra zona. O Corinthians não sei o quê, mas os outros têm que jogar. O Criciúma pega quem na rodada? Não, eu quero dizer o seguinte, ele tem que ganhar de qualquer jeito do Palmeiras ou se empatar tudo bem? Se empatar, tá tudo bem. O Corinthians jogou hoje, sabendo todos os resultados, sai da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense tem jogo duro também. Acho que é contra o Bahia. É a Vitória. Contra o Vitória, ali, um matando o outro. É um confronto direto. Atlético Paranaense e Vitória em casa. Então, Bragantino e Cuiabá também confronto direto. Não vai ser nada fácil, rodada por rodada. Mas as outras equipes também têm que jogar. A única colocação para os 2 que eu tentei fazer é o seguinte, gente, é Corinthians e Palmeiras, mas aí, na situação da tabela, é vencer ou vencer, ou especular, se não der para ganhar, o empate já... Itaquera vai estar lotada, a torcida do Corinthians vai para que o Corinthians ganhe. Eu acho que o empate é um bom resultado, concordo com o Vamp, eu acho que dentro de casa o Corinthians tem que buscar a vitória contra o Palmeiras, mesmo sendo o rival direto, o principal rival que briga pelo título, mas eu acho que o empate é bom resultado para o Corinthians. Tem outro confronto também que não chega a ser tão direto, porque o Grêmio já desvancou um pouquinho
na frente. Mas Fluminense e Grêmio também se enfrentam sexta-feira às 9h. Teremos transmissão da Jovem Pan nessa partida. Vampeta, no jogo de hoje, vamos voltar para o jogo um pouquinho. Foi um jogo significativo, importante. Corinthians ganhando fora de casa e de um concorrente direto ali na briga contra o rebaixamento, vencendo o Cuiabá por 1-0. Quero saber os seus destaques do jogo aí. Quais foram os pontos fortes do Corinthians para essa vitória em Cuiabá? O Depay jogou muito também, fez uma boa partida, Thales Magno. Um Corinthians que foi mais sólido, né? A defesa de vez em quando dá um susto, né? Mas o ataque do Corinthians vem produzindo. E hoje, sem a presença do Alberto, né? Próximo jogo ele já vai estar, contra o Palmeiras ele já vai estar jogando. Eu destaco muito o Thales Magno. Ele não estava tão bem até o lance do pênalti. Ele fez uma jogadaça, driblando, sofrendo o pênalti. Isso foi um lance importante, o Depay foi lá e marcou. É importante você ter um jogador que tem essa frieza, essa experiência nessa categoria para fazer um pênalti numa hora tão importante como essa. Ele foi lá e marcou. Então se destaca o Memphis Depay, ok, Thales Magno, Memphis, o Torres na zaga. Eu achei que no segundo tempo ele foi fundamental, foi muito importante também. Né? E como um todo, o Corinthians não foi nada fácil. Hugo Souza, né? Sempre uma segurança. Também segurança. E no todo ali, no coletivo, eu acho que a vontade, a solidez do time foi importante. Não foi um jogo de seus olhos, mas foi um jogo bom, mais um jogo bom do ataque do Corinthians. Poderia ter feito o segundo tempo, o segundo e o terceiro, né? Em boas oportunidades com o Thales Magno. Mas o mais importante de tudo foi os 3 pontos.